Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um podcast aqui, Conversa com Zé Osmar. Hoje nós estamos trazendo aqui para o estúdio, para uma conversa, o nosso amigo Dedé do futsal. É um atleta unionense, um atleta do futebol de salão, conforme o nome diz. E a gente vai tratar aqui desse esporte, as perspectivas que ele tem, que ele viveu, que ele já viveu e está vivenciando ainda, sobre o futebol de salão no mundo, no Brasil, no Piauí e União. Para aqueles jovens que gostam de futsal e que têm habilidade para jogar o esporte, nós vamos conversar aqui primeiro sobre a trajetória dele, depois sobre as perspectivas do esporte, futebol de salão para o povo brasileiro, piauiense e unionense. Dedé do futsal é o nome artístico de Edevaldo Soares. Bem-vindo, Dedé, ao nosso podcast. Dê um alô aí para abrir os trabalhos, um alô para os nossos amigos e amigas. Satisfação em estar aqui nesse grande podcast. Para mim é uma honra tratar desse assunto belíssimo que é o futsal, onde eu tive a maior participação na minha vida, o que eu tenho, o que eu sou hoje. E parabenizar você e a todos quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que para mim é uma satisfação imensa poder tratar desse assunto e, com fé em Deus, vamos aqui agregar muito aqui nessa conversa. Certo. Dedé, nós temos, você é um atleta ainda em atividade, é Sim. treinador de futsal, é um educador físico e é apaixonado pelo esporte. Vamos iniciar pelo começo. Sim. Você ainda, como eu disse, você ainda está em atividade. Quantos anos você tem hoje e como foi a sua infância, nascida aqui em União? Vamos contar um pouco dessa história. Bom, vamos lá. Hoje eu tenho 41 anos, vivo aqui em União. Embora toda a minha família, por parte de pai, é da cidade, toda. Daqui de União. Daqui de União. Porém, eu não sou filho de União, eu sou de Teresina. Mas é aquela coisa, só ando aqui em União, estou aqui em União. Está morando aqui em União? Isso, há 6 anos que moro definitivamente em União. Então, eu moro só, tenho 2 filhos, com 2 mulheres diferentes. Um aqui em União e outro em Teresina, mas porém, eu sou uma pessoa que moro só, sou solteiro e faço educação física, sou técnico em segurança do trabalho formado pelo IFP, através também do futsal. Sou atleta de futsal indo em transição como treinador. E, como falo, estou me formando ainda para futuramente seguir ou não essa situação de treinador. Já treino alguns times, sul do estado, Bom Jesus do Piauí. Time de futsal ou futebol de campo? Só futsal. Futsal. Hoje sou treinador da equipe do Pera de Fogo, aqui da cidade de União, Sim. onde um projeto belíssimo. Futuramente vai ter outras situações que envolvam categoria de base. E o meu início no futsal foi com 15 anos, pois dos 10 aos 14 anos eu joguei campo no Piauí Esporte Clube, hoje atual em Teresina, hoje atual campeão piauiense. Na época o Piauí não tinha essa estrutura que tem hoje e só tinha a categoria de base. A questão do Piauízão Vibrante antigamente era muito consolidada e na época que eu estava lá não tinha muito isso. Então, não vi muita situação que me dissesse assim, poxa, você vai alavancar. Não só eu, como muitos daquela época. Ninguém alavancou e não foi para lugar nenhum. Vamos só para situar bem aqui os nossos amigos, quem é o Dedé do futsal. Você nasceu em Teresina. Sim. Filho de pais unionenses. A sua infância foi em Teresina? Em Teresina. Sim. Praticamente. E sempre com épocas de férias, feriados, Semana Santa. União. Final de ano, essas situações. Certo. Praticamente só estudava em Teresina. Ah, tá. Então, você começou no futebol de salão. No futebol de campo. De campo, isso. Lá no Piauí. No Piauí, do 10 aos 14 anos. Depois migrei para o futsal. Quando foi a transição para o futsal? Como foi isso? Bom, quando eu terminei o ensino médio, o fundamental, aí tinha aquela questão de escolher uma escola para você fazer o ensino médio. Aí tinha o IFP, tinha o liceu, tinha as escolas particulares, que meu pai também não estava podendo pagar na época, porque praticamente eu estudei minha vida toda em colégio particular. Isso devo muito à minha educação a meus pais, pelo que eu sou hoje.
E eu fui estudar no liceu. E lá passei no teste, aquela situação toda, e fiquei lá e vi quadras, outras situações, times. Eu falei, rapaz, que esporte bom. Comecei a jogar em questão de quando era na hora do recreio, aquelas coisas todas. Dali eu comecei a ter uma situação de visibilidade maior. Encontrei um professor lá, educação física, Sim. que a gente começou a jogar, ele viu que eu tinha uma certa habilidade, algo do tipo. Pronto, aí eu já deixei de mão o campo, porque eu vi que não ia para lugar nenhum. Como eu queria estudar também e crescer um pouco também mais nos estudos, conheci o futsal. Aí é onde vem o grande detalhe. No que eu conheci o futsal, e digo para todo mundo que eu vivo hoje o futsal, que eu tenho tudo que eu devo ao futsal, eu deixei um pouco o estudo. Oi. Com 16 anos, praticamente, eu terminei o ensino médio. Nem primeira série eu fiz, já fui logo para a segunda série da alfabetização. Aí... Eu queria só saber uma coisa aqui. Um corte, um Sim, parênteses. sim, Parênteses. sim. Você disse uma coisa que eu acho importante a gente colocar aqui para os nossos amigos e amigas. Você disse que ao entrar para o liceu piauiense, Sim. ali pelos 15 anos, Sim. você descobriu lá no liceu que tinha quadra de futsal e professores e tal. E você disse assim, aí eu vi que eu não tinha muito futuro no campo. Por que você viu isso? Não tinha muito futuro por quê? Porque eu acho que a estrutura que era me oferecido no campo, não porque o Piauí não tinha estrutura para dar para os atletas, mas eu via que o meu futuro ali não ia migrar. E eu vi do nada, assim, numa recreação, em algo que eu estava com pessoas que eu nem praticamente estava conhecendo naquele momento, eu vi, não, aqui eu posso me fazer em mais alguma coisa. Sim. Aí nisso eu fui migrando de escola a escola até chegar no milênio. Sim, mas eu queria saber o seguinte, o que levou um menino de 15 anos, veja bem, a pensar e concluir, eu não tenho futuro no futebol de campo? Você não via estrutura para poder você ter como jogar um futebol e se destacar no campo? Ou você não se sentia suficientemente bom para jogar o futebol de campo? Porque eu esclareço o seguinte, porque mais na frente nós vamos tratar disso. Sim. O futebol de campo, e nós estávamos conversando aqui antes de iniciar, o futebol de campo, quando dá certo, um atleta de futebol de campo iniciante ganha 10, 20, 30 vezes mais que um grande atleta de futebol de salão, né? Então, o que levou o menino de 15 anos a perceber que não dava certo ele continuar no futebol de campo? Bom, não foi nem a estrutura de questão de dinheiro ou clube, questão de, porque como você me falou, quem se consolida no campo ganha muito mais do que no futsal. A questão foi aquele pensamento de dizer assim, eu não estou bem onde eu estou. Eu estou bem aqui. Eu acho que eu vou investir nisso aqui. E aquele pensamento, como você falou, de 15 anos, me levou a querer abdicar de algumas coisas para me ficar simplesmente no futsal. Eu acho que foi ali que eu vi assim, não, eu estou ali no campo, mas não está bom para mim. Aqui eu vou encontrar um futuro melhor. Porque através desse futuro do futsal, desse meu pensamento, eu não estou bem aqui e vou estar bem aqui, foi uma aposta minha. Em sair dali e eu vi outras coisas. Eu estou estudando no centro, não estava no centro, estava só na questão do liceu. Estou vendo outras coisas, estou me deparando com outras situações. Eu acho que isso me fez esquecer o campo e me interessar mais pela bola pesada. Certo, então você jogou no liceu? Só questões de treinos, coisas. Aí quando um amigo meu falou assim, que eu estava com 19 anos, e o sub-20 está dizendo, até o sub-20. Ele, rapaz, Dedé, tem um time ali assim assado, vamos ali. E quando eu fui ver esse time, tinha umas situações que eu comecei a ver, eu falei, nossa, o pessoal diz que eu jogo bola, mas o que eu tô vendo aqui não tem nada a ver com o que eu jogo. Aí eu ouvi um cidadão lá, com o nome dele é Cleito Babu, que jogava com o número 5, ele é fixo. Eu falei, rapaz, um dia eu quero ser que nem esse rapaz aí. E nesse convite que ele me levou, o nome desse outro rapaz também é Cleito. Eram 2 Cleitos. Eram muitos jogadores bons, renomados, que tiveram base no futsal. Eu estava ali no meio. Medo, ansiedade, aquela coisa toda de saber se ia dar certo ou não. Eu comecei a ver as táticas, comecei a me agregar, peguei muito rápido com o certo talento que eu tinha, desenvoltura, e fui indo. No meu primeiro ano de juvenil, no clube, eu não fui muito bem, mas era reserva e escudo. Quando eu cheguei no último ano de juvenil, eu já era capitão do time, já era um dos melhores, e me consolidei. Fui bicampeão, mas nessa... Que time era esse? Era o Potencial? Era o Colégio Milênio. Milênio. Colégio Milênio. O Colégio Potencial também foi antes, foi o depois do liceu. Mas foram competições de escola, né?
que foi dentro também da escola, que eu também estudei no colégio. Quando eu terminei do liceu, eu também fui pro Potencial, ganhei uma bolsa para estudar, para fazer pré-vestibular. Aí eu fui começando a ter nome e as escolas começaram a me ver. Eu fui começando do liceu, Potencial pro Milênio. Aí no Milênio foi meu estouro. Que na época tinha premiações individuais, tinha o troféu Carlos Said, que presenteava todos os melhores do ano. Ganhei esse troféu, ganhei o melhor do Piauí na competição sub-20. E quando eu entrei em 2003, quando eu estourei do 20 pro adulto, começou minha trajetória. É tanto que no primeiro ano de adulto, pelo mesmo colégio, Milênio, a gente disputou o Campeonato Piauí, a gente foi o último. Transição do juvenil para o adulto com o mesmo elenco e o pessoal adulto tudo melhor, a gente foi o último. Isso foi em 2003? Em 2003, no primeiro. Quando foi em 2004 para frente, não, já comecei a ganhar tudo com os melhores, jogando entre os melhores. E eu sempre falava assim comigo mesmo, eu quero estar entre os melhores. E eu acho que de 2001 até hoje, eu só jogo no meio dos melhores. E isso me agregou muito. Me diga uma coisa, eu estou vendo aqui que você foi bicampeão pelo Colégio Milênio. Isso. Sub-20. Sub-20. Era um campeonato estadual? Campeonato piauiense. Do Piauiense. Campeonato piauiense, só que na categoria sub-20. De futsal? De futsal. Nessa categoria eu fui 2 vezes campeão. E na categoria adulto, que é o profissional, 11 vezes campeão. E desde 2011, nós estamos em 2025, que todo santo ano eu estou na final do campeonato estadual. De futsal? De futsal. Bateu 18 finais, 11 títulos. Aqui na nossa ficha nós temos que você tem passagens pelo Piauí Esporte Clube em 2004, foi campeão estadual. Fui 2 vezes campeão, bicampeão pelo Piauiense. Pelo Piauí. Não fui no campo, mas fui no futsal. Tem passagem pelo Guadalajara. Pelo grupo Guadalajara. Né? Isso, bicampeão também. Pelo Cajuína. Tricampeão. Parma. Bicampeão. JES, bicampeão. ABB. Mesa 14. ABB lá do Teresina, né? Exatamente. E pelo Sampaio Correia. E pelo Sampaio Araiós. E essa camisa que você tá aí? Essa aqui é a camisa do meu maior título de expressão dentro do Brasil, que é a Taça Brasil de Clubes, que é o campeonato mais importante que tem. De futsal. De futsal. Hoje você tem o Campeonato Brasileiro, tem a Liga Nacional e tem a Taça Brasil, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. São os campeonatos nacionais que tem dentro do Brasil. Então, sim, eu fui campeão da Taça Brasil de Clubes, que tem a divisão especial, a primeira divisão e a segunda. E aqui foi da segunda divisão. Consequentemente, o estado sobe para a primeira. E hoje o Maranhão é divisão especial, juntamente com o Piauí. É? Exatamente. Ambos são divisão especial. E você contribuiu com isso? Exatamente, graças a Deus. Com 2 estados. Com 2 estados. Certo. Quais foram, assim, os melhores momentos assim da sua carreira até agora? Bom, muitos... Os melhores momentos no sentido do profissionalismo. Muitos. Primeiro, vestir a camisa do Sampaio e ser campeão brasileiro por uma equipe do Maranhão e Piauí. Que ano foi essa Foi em 2021. Vocês ganharam? Já pós-pandemia, pouquinho. Vocês ganharam dinheiro naquele ano? Bom, sim, a gente ganhou. A equipe ganhou uma premiaçãozinha, o próprio presidente também faz um investimento. Quando eu falo ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro substancialmente mesmo. Sim. Você sentiu que podia viver do a gente esporte. foi bem valorizado. Jogar num time assim, que nem renomado, que nem o Sampaio, ou outras equipes hoje que tem dentro do estado, lhe agregam. Eu fui valorizado quando eu jogava em um clube do estado, aí eu jogava no Cajuína, que era o deputado Marlon Sampaio na época. Foi o primeiro rapaz que praticamente chegou e selou aqui, botou investimento nos jogadores, trouxe jogador de fora. Daí pra frente, de 2011 pra cá, pronto, você só vem agregando. Se você é bom, você recebe um bom dinheiro. Você recebe um bom dinheiro, dá pra você viver tranquilo. O que é um bom dinheiro no futsal? Um bom dinheiro hoje é acima de 2 salários. Acima de 3 mil reais. É um bom dinheiro no estado. É? Para você viver dentro do estado do Piauí, sim. Certo. Me diga uma coisa, você foi campeão brasileiro da Copa Brasil, né? Taça Brasil. Taça Brasil de futsal. Brasil. Isso. E depois que terminou o campeonato, você não recebeu alguma proposta para jogar fora do Nordeste? Bom, só recapitulando o que você até me perguntou anteriormente, questão do qual foram os meus melhores momentos. Sim. Aí, uma foi ser campeão pelo Sampaio e a outra não foi por um clube daqui, foi quando eu fui para Israel. Jogar pelo Grupo Claudino, pela Gráfica Halley. Eu trabalhei na Houston, mas fui pela Gráfica Halley e também fui bicampeão pela Guadalajara. Então, em 3 empresas do Grupo Claudino, eu atuei.
E o meu maior êxito foi ter chegado em Israel para a Copa do Mundo do Trabalhador, que foi dentro da cidade chamada Eilat, que fica próximo a Tel Aviv, entre Tel Aviv e Jerusalém. Mar Vermelho e Mar Morto cortando essa cidadezinha turística que foi feita só para o turismo. Você nem ouve falar dessa cidade de Israel. Eilat. Exatamente. Diga-me, que Aí, ano foi esse? Pra 2012. 2012 você foi disputar a Copa do Mundo Da indústria de futsal em Israel. Isso. Pela guarda lá. Pela Gráfica Halley. Pela Gráfica Halley, Isso. do Piauí. Isso. E como é que foi lá o resultado? Pronto, a gente foi aliás, a gente foi terceiro colocado. Me destaquei entre os melhores. Terceiro colocado do mundo. Do mundo. Me destaquei entre os melhores da competição. Proeza, você sair do Brasil e ir para um país europeu, bem organizado, vivenciar muitas coisas, ainda mais sendo Israel, questões muito bíblicas, religiosas, você visitar Jerusalém, coisas que você com dinheiro você praticamente é quase difícil você estar num lugar desse, aí você vai para jogar, vai para se divertir e muitas coisas lhe agregam. Então, para mim foi uma das coisas as experiências mais notáveis da minha vida. E como eu lhe falo, profissionalmente, quando a gente joga em clubes federados, é uma situação. Mas isso não era algo profissional pra gente. Era algo tipo, do trabalho, algo do tipo. Mas só que na competição tinha a equipe de Israel, que no mesmo ano, em 2012, isso foi em fevereiro, mas no final do ano, de 2012, teve a Copa do Mundo de futsal, onde essa mesma equipe, exatamente, que é... Você tem aí a camisa que eu ganhei de lá em 2012. Aqui, agora mostrar ele para a câmera, ali para essa câmera aqui. Aqui, amigos, ó. Aqui quando eu joguei em Israel, 2012, ganhei de presente. E essa mesma equipe aqui que jogou o Mundial contra a gente, que era do Trabalhador, foi profissionalmente para a competição. Essa camisa aí é da seleção de Israel. Da seleção de Israel. É o mesmo símbolo do campo, é o mesmo do futsal. Então eles jogaram, amigos, como profissionais. Aí o que é que acontece? No mesmo ano... Eles foram campeões? Eles foram vice-campeões porque a Rússia foi campeã. A Rússia. Mas o Brasil foi o terceiro. E o Brasil foi o terceiro. Mas esse mesmo clube jogou a Copa do Mundo. No caso, o campeonato lá de Israel estava servindo como cobaia. Para eles jogar o futsal mundial, o campeonato mundial. Isso, exatamente. A gente ficou, nossa, olha a estrutura do pessoal. E eles quase não ganham da gente. Mas quando pegou a seleção de verdade, pegaram de 10-2 lá no Mundial. Pegaram a seleção de verdade... 10-2. Aí a seleção, entre aspas, né, porque já estava representando o Brasil, porque era do trabalhador da indústria. Pronto. Então, meus maiores êxitos, minhas maiores viagens, minhas maiores conquistas pessoais, não de títulos, foi jogando jogos do SESI, Serviço Social da Indústria. Sim. Então, eles têm um campeonato que é municipal, estadual, regional, nacional, até chegar no Mundial. Sempre só vai o vencedor. Então, eu participei de tudo isso para chegar no Mundial. Diferentemente de clubes que eu defendi para jogar campeonatos federados. Então foram sensações amadoras por conta do trabalho excelente. Sei. E coisas vividas profissionalmente dentro do futsal com times federados excelentes. Então foram as minhas melhores situações, né, na vida do futsal. Quando você estava no início aqui da nossa conversa, você disse que rapidamente eu vi, você diz, tudo que eu tenho na vida eu devo ao futsal. O que significa tudo que você tem na vida, o tudo? Vamos lá. Sou técnico em segurança do trabalho, formado desde 2010, atuo. Como a gente não pode dizer que a gente é um jogador profissional, a gente é semi-profissional, porque a gente trabalha, estuda e treina. Então, minha função hoje, eu devo ao futsal, por estudar no IFP, onde o professor Hélio Maio Queiroz, que teve um acidente, hoje ele não treina mais, mas foi a pessoa que mais me incentivou para arrumar um curso, para me estudar, algo do tipo. Arrumou o curso, fiz o teste, aquela coisa toda. Sou sócio da ABB hoje, onde eu posso levar minha família. O pessoal paga uma mensalidade para mim, porque eu sou sócio para contribuir com o futsal, outras situações. Então, eu tenho um ABB de Teresina. Isso, eu tenho um lazer, tenho uma formação, estrutura por conta do futsal, amizades que me beneficiaram em muitas outras situações. Então, hoje faço educação física por conta do futsal. O futsal que eu trabalho, que eu jogo, que eu treino, que eu recebo, pago minha faculdade, pago minhas situações. Então, são coisas que eu posso realmente abrir a boca e dizer. Hoje eu devo a minha vida ao futsal. Então, em cima disso, eu estou procurando outras coisas boas, melhorias. Mas esse foi meu ponto de partida. Eu praticamente comecei a amadurecer e ver que aqui
eu vou ter um futuro. Como você disse, não é campo, não ganha-se milhões de dinheiro, mas o pouco que eu ganhei, que eu conquistei, é o que eu sou hoje. E está satisfeito com isso. Graças a Deus. Isso é que é importante. Eu vejo que você fala da sua trajetória, e já resumindo aí, e eu percebo que você fala com tranquilidade, sem nenhuma mágoa, pelo contrário, né? Não. Feliz. Não. Porque você até olhou assim para mim quando eu falei, poxa, eu deixei de agregar mais nos estudos para focar mais no futsal. Hoje que eu faço educação física, eu estou tipo reconquistando um sonho dos meus pais de me ver formado. Uhum. Então, vai ser uma coisa que vai me agregar mais no futuro como uma profissão a mais. E eu nem faço bacharelado, eu faço licenciatura. Eu sou professor de um clube, dou aula para um clube, treino, mas eu tinha que ser bacharelado. Então, eu estou concluindo a licenciatura, esse ano me formo, e já vou dar entrada no pós. E depois do pós não quero parar, terminar inglês também, quero fazer inglês, porque quando eu fui para Israel eu passei vergonha, então eu não quero passar mais. Vai que eu vou para a Europa de novo, entendeu? Então eu quero estar um pouco mais situado nessas situações. A passagem para Israel, vamos voltar um pouquinho aqui para explorar um pouquinho mais essa façanha que realmente foi a Copa do Mundo da indústria, de futsal. Sim. Da indústria, né? Sim. E o Grupo Claudino, era o Grupo Claudino que... Sim, foi todo quem bancou a viagem, tudo. E lá, a equipe piauiense foi a terceira melhor do mundo. E você foi o segundo melhor jogador do mundo. Ganhou esse prêmio, né? Essa medalha. Sim. Me diga uma coisa, depois dessa ida lá para esse campeonato, você ainda não recebeu nenhuma proposta para se profissionalizar mesmo? Bom, só dentro do estado, porque na época eu estava no Cajuína já. Então eu estava num time consolidado dentro do estado. Então eu posso dizer que eu sempre joguei nos melhores times da cidade. Para ir para um outro estado para jogar, eu nunca, a não ser o Sampaio. Fora do Sampaio eu não joguei em outro clube. Só joguei em outros estados por clubes do Piauí, mas não em outros clubes de outros estados. Então, só Piauí e Maranhão. E praticamente eu me conformava em estar próximo da família, em estar trabalhando também, porque era que eu trabalhava. Então eu não trocava a vida que eu ganhava, porque eu já ganhava 2 salários mínimos como técnico, já ganhava um dinheiro ali no futsal, que não era muito, mas juntava tudo, eu tinha uma vida que eu estava tranquilo. Quando veio aquela crise em 2015 no Brasil, que eu fui em 2015, que teve uma crise que praticamente muitas indústrias parando, sendo demitidas em massa, aquela coisa toda em 2015, se você for ver. E no Grupo Claudino, nossa senhora, foi muita gente demitida. E 8 anos de trabalho, não faltei um dia de trabalho em 8 anos, fui demitido. Então, é uma coisa que eu esperava. Então, ali, eu desci um pouco, onde eu falei que eu trabalhei na questão da Royal, em outros lugares. Mas o futsal já era só aquilo, então eu não tinha mais o meu dinheiro do trabalho. Então, eu não consegui estar em outros lugares, mas me conformava com extras, porque extras não era ser profissional, era você estar jogando aqui em União, depois jogando em Parnaíba, jogando não sei aonde. O Piauí tem 224 municípios, praticamente todo município tem um campeonato. E era onde a gente chega lá, joga, ganha um dinheiro e vem embora. Aí no final das contas você também tinha um dinheiro bom. Se você não se machucar, que tem isso. Aí você não está trabalhando, você não paga nenhum imposto, não faz nenhum depósito via FGTS, aquela coisa. Então você é aquela pessoa que tem que apostar. Vou jogar, se eu me machucar, bem. Mal, se me machucar, vou vivendo. E até hoje, nunca me machuquei. Vivo disso, como eu lhe falei. E não fui para lugar nenhum. Me conformava com o que eu ganhava aqui. Ou em clube federado, ou jogando extras. Já me conformava com isso. Me diga uma coisa, também parece que tem uma passagem, parece não tem, em que você foi jogando pela Houston, foi vice-campeão nacional, do Campeonato Nacional no Rio Grande do Sul? Exatamente. Quando foi isso aí? Como foi? Conte um pouquinho. Pronto, foi em 2010. Esse mesmo campeonato que eu fui para Israel, pela Gráfica Rally, eu não fui pela Houston. Como eu fui vice-campeão nacional no Rio Grande do Sul em Bento Gonçalves, se a gente tivesse ganhado aquele campeonato, eu ia para a Noruega, ou era para a Bélgica, algo assim. Então, o prêmio para mim jogar o Mundial de Israel veio pela Gráfica Rally, porque como eu era Houston e era Rally, eram 10 atletas, eu fui o único do grupo que não era da Rally que foi convidado para jogar esse campeonato. Então eles me tiraram da Houston e fui para a Rally.
Isso trabalhando. E ninguém não diz nada, porque é o mesmo grupo. Então, foi acesso. Então, em Bento Gonçalves, a gente conseguiu ser vice-campeão. Também foi um dos destaques da competição. Foi o jogo do SESI, porque a gente já tinha ganhado o municipal, o estadual, o regional em Fortaleza, e fomos para o Rio Grande do Sul para jogar o nacional e fomos vice na época. E quando foi em 2012 eu fui premiado em ir para o Mundial. O Mundial que eu não fui naquele ano, fui em 2012. Então também foi uma das grandes passagens que eu tive também pelo futsal. Lá em Israel. Israel e no Rio Grande do Sul. Certo. É como eu estou lhe falando, doutor José Osmar, minhas maiores conquistas, entre aspas, tirando essa Taça Brasil, foi jogando por uma empresa do Grupo Claudino que se destacou em outras competições. Para você ter uma ideia. Me diga uma coisa, quem dirigia o time lá no Grupo Claudino? Quem era a pessoa aqui? Bom, era meu próprio gerente, José Saraiva. Sim. Então, ele era o treinador, ele era o diretor. É. Exatamente. Ele é quem fazia toda a logística. É como a gente estava até falando naquela situação. Às vezes você precisa realmente gostar do negócio para poder acontecer. Me diga uma coisa, um dos filhos do Sr. João Claudino, falecido, um dos filhos dele é João Vicente. Sim. Ele teve uma passagem aí pelo esporte. Pelo esporte, assim, como o Fluminense, né? Tem um time aqui do Fluminense. Era do João Vicente, era? Exatamente. É ainda, né? Exatamente. Ou era? Ele é do João Vicente. Na época que você estava no futsal, o Fluminense tava tipo, na época eu estava praticamente meu auge mesmo, o Fluminense estava começando. Começando. E o Fluminense foi um time profissional, foi? Ele é profissional. Ele é profissional. Ele é profissional. Se eu não me engano, a final foi até Piauí Fluminense. Você não cogitou tentar uma passagem lá, não? Não. Hoje em dia, se me der uma chuteira com trava, eu nem piso dentro do campo. Ah, é? Não tem condições? Não agrego mais. É só tênis? Só tênis. Se eu for até para um society, eu quero jogar de tênis. Eita. Mas me diga agora nós vamos voltar aí no final aí para analisar um pouco a situação, do ponto de vista das condições de vida, porque a gente, infelizmente, o esporte não é uma atividade aqui que seja viável, né? Sim. Procuram ser, né? Os jovens não veem, assim. É tanto que atletas, assim, que são bons, né? Aqui nós temos aqui o diretor aqui do podcast, o Sérgio. Sim. Foi um garoto que jogou muita bola, era muito bom de futebol e largou. Eu perguntei outro dia, ele disse, não, porque eu tinha que dar uma estudada aí, porque a gente não vê futuro no futebol. Mas vamos voltar aqui na região. Mas vamos voltar aqui. Como é que foi a sua vinda aqui para a União? Teresina jogando. Eu sei que você já disse que a infância sempre passou aqui, sempre a família daqui sempre vinha para cá. Mas assim, a vinda para cá, está morando aqui em União hoje, como foi isso aí? Bom, em 2005 teve o referendo das armas. Eu tinha que votar para dar uma contribuição para a Justiça Eleitoral com relação a esse assunto que era as armas. Então, eu votava em União, em Teresina, tirei o título cedo, com 16 anos, tinha tirado o título. Se não me engano, 2 eleições lá praticamente foi que eu votei. E nesse referendo eu tinha que transferir o título para cá para jogar uma competição. Que era essa mesma competição em 2005, que é a Taça Cidade da Diferença que eu joguei ontem pela equipe daqui da cidade. Eu tinha que ter aqui o eleitoral, então provar que votava ou morava. Então eu vim para cá, um amigo meu fez toda a situação, eu consegui transferir meu título para cá. Desde 2005 para cá que eu voto na cidade de União, sou eleitor de União. E há 7 anos atrás, a mãe do meu filho, eu conheci ela aqui, e a gente teve ele, que é o Gabriel, então a gente praticamente comecei a morar aqui, e até hoje moro aqui, por conta dessa situação. Os pais moram em Teresina? Meus pais moram em Teresina. Tem outros irmãos? Tenho 2 irmãos, um faz matemática, é matemático e trabalha na Pintos, setor comercial, e o outro é policial, que é o mais novo e faz direito. Então, são 2 irmãos, meu pai, minha mãe e eu. Então, um mora em Teresina, o outro mora em Luzilândia e eu aqui moro em União. Bom, você vem... Vamos falar agora da vida atual. 41 anos. 41 anos. No futebol já tinha saído. O futebol de campo já tinha deixado. Com certeza. O futebol de salão, o futsal, ele permite
que um atleta que se cuide jogue até quando? Que idade? Bom, se você se cuidar mesmo, 43, 44 anos, você está jogando futsal, 45. Acho que até 45 você joga em alto nível. Em alto nível. Se você quiser, o exemplo é o Valdim, tem os jogadores do CAP aí, o Gé, não sei quantos anos tem o Samurai, mas são jogadores que têm mais seus 35 anos para lá e tudo. Mas com 45 anos, você se cuidando, você joga. Eu que não quero chegar até essa idade jogando profissionalmente também, né? Porque eu acho que eu tô mais na fase de parar mesmo e ficar mesmo em outras situações do que tá todo dia de canto, tem que estar treinando aquela mal. Eu tenho que me cuidar para jogar, senão eu não jogo. Então os outros me atropelam. Então você tem que se cuidar mesmo, tem que se cuidar, porque se você se cuidar, você passa vergonha dentro de uma quadra. Quando encerrar a carreira de jogador, pretende ser treinador meio profissional? Bom, é como eu falei para você aqui nos bastidores, eu faço educação física e sou técnico em segurança. Graças a Deus eu tô ganhando minha vida com essas duas situações, ainda ali jogando um pouquinho ali, mas você tem que ter muita paciência, você tem que gostar mesmo, como eu lhe falei, e eu acho que o futuro pertence a Deus. Eu estou trabalhando, estou estudando, estou me qualificando para quem sabe realmente eu já faço isso, já treino, mas pode ser que eu faça isso com uma competência maior no futuro. Como é que está? Muito bem. Como é que está a atuação de jogador e treinador do Pedra de Fogo? Pedra de Fogo é um time de futebol de campo e também tem um futebol de salão, né? Isso. Então é o seguinte, como é que você está conciliando a atuação como jogador e como treinador do Pedra de Fogo? O Pedra de Fogo, que é um time que tem também um time de futebol de campo, né? Sim. E que recentemente foi vice-campeão Rural. do Rural, né? Do Isso. Ruralzão aqui de União. E o campeão foi o Zundão dos Binhas, né? Isso. Zundão dos Binhas. Mas foi um jogo muito Sim. equilibrado. Eu estava lá no estádio, assisti o jogo. E o Pedra de Fogo, no meu modo de ver, assim, jogou até melhor. Mas, enfim, o futebol é assim mesmo. Faz parte. Pois bem, como é que está como é que você está conciliando isso de ser atleta e ao mesmo tempo treinador do futsal do Pedra de Fogo? Pedra de Fogo é uma localidade aqui do interior do município, sim, mas o time treina aqui, não é? Isso, em União. Isso. Okay. Bom, para mim é uma satisfação imensa estar morando na cidade, trabalhando na cidade, sendo instrutor de uma grande equipe, que é o Pedra de Fogo, dirigido pelo presidente Renan. E conhecido no mundo aqui em União com a internet, né, que ele trabalha. É como eu falo para muitos, é algo que você vai ter que deixar de fazer um dia, que é jogar, para ficar mais nessa outra situação, se for mesmo porventura eu ficar. Mas ontem mesmo eu tive um exemplo. Desde dezembro que a gente treina forte para competições ou interestaduais ou dentro da cidade, que futuramente também vai ter o Unionense de futsal, acho que para agosto, setembro, algo do tipo. Jogamos a Copa Norte, que é uma competição tradicionalíssima. Estamos jogando agora também a Taça da de Freitas, que é outra competição. Vamos jogar a Copa Norte Prata da Casa, Unionense e futuramente, talvez até o Piauiense no segundo semestre. Então, satisfatório, de dezembro para cá, quando chegar em dezembro, você vai ter praticamente um ano de treinos. Você vai ver que você vai colher frutos, você vai ver que está desenvolvendo um atleta. E para mim isso é satisfatório, saber que você está agregando naquele trabalho, abdicando em certas situações, treinando, lapidando, questionando, tá ali brigando. Então, você não é atleta por acaso, você também não treina por acaso. Então, o que você aprendeu, você tá ali colocando em prática. Então, eu vejo que é uma experiência muito boa, satisfatória, e que eu penso, como eu lhe falo, estou me preparando, estou me qualificando. Espero que consiga títulos, consiga resultados. A própria entidade futuramente vai ter categorias de base. Se diz entidade, é o Pedra de Fogo? Isso. Exatamente. A próxima, eles vão estar com essas situações de categoria de base e futuramente também posso estar agregando também com os meninos. Então, eu já estou com a categoria adulta. E se porventura for vir a base, então a formação vai ser melhor para quando chegar, como você falou no bastidores, chegar no adulto, você já tem as pessoas capacitadas para isso. E é o que vai ser com o que está acontecendo hoje, com os projetos e com toda a estrutura que o presidente Renan está oferecendo para o clube. Você está estudando educação física também? Sim, estou no 8º período. Certo. Licenciatura. Muito bem.
Bom, você tem pensa ou faz algum trabalho comunitário, voluntário na área do esporte? Tem em mente isso aí? Bom, tenho sim. Eu acho que a própria escolinha da entidade Pedra de Fogo, eu acho que vai ser um começo. Eu já treino crianças a partir de 9 anos, já tem um cidadão, um menino, o João Félix, que eu treino aqui, um professor. E a parte. O João Félix é neto do professor Lorival, né? Exato, pronto. Ele é bom, esse menino? Muito bom, muito bom. Ele, o João Lucas, o Moisés, aqui são meninos que têm 9 anos, que também tem a Os mesma seus treinos no futebol de salão ou na... É só futsal. Certo. Só futsal. Então esses meninos vão ser o futuro de União. Então através dele e outras situações, já estou recebendo contatos para treinar situações, treinar clubes, treinar outras crianças. E como você falou, pode ser que eu apareça com algum projeto ou algo do tipo futuramente. Porque são passos assim que você começa a ter outros pensamentos para poder também estar agregando com a comunidade. Penso assim, né? Muito bem. Você mencionou que está jogando a taça Cidade José de Cidade José de Freitas. Freitas. Esse campeonato está em andamento. Tá em andamento, onde a gente jogou as quartas de finais. Você jogou por qual time? Tô jogando pelo Pedra de Fogo. Pedra de Fogo está disputando lá em José de Freitas. Exatamente. É uma competição que é José de Freitas, porém são em sedes diferentes. Nossa sede estava sendo em Campo Largo. Certo. Então, agora vamos jogar a semifinal e futuramente, se Deus quiser, a final em José de Freitas, que é o lugar da competição mesmo, a sede principal. Certo. Como é que está o campeonato? O Pedra de Fogo, como é que ele está? Hoje a gente está classificado para a semifinal. É. A nossa sede inicial foi em União. Saímos daqui de União como segundo colocado. Fomos para Campo Largo, jogamos as oitavas, jogamos as quartas. Agora estamos classificados para a semi, onde a gente vai jogar agora na sede principal, que é José de Freitas. Que vai ser semifinal e a final. E a final, se passar, exatamente. José de Freitas está ainda na competição? Tá, inclusive está jogando hoje com outra equipe lá, se não me engano, o São Gonçalo. E está tendo outro jogo que vai definir nosso semifinalista. José de Freitas tem sido um município, historicamente, onde tem muitos bons atletas, né? A participação da seleção de José de Freitas. Já joguei por lá também. É muito significativa ao longo do tempo aí, que eu tenho acompanhado. Eu também tenho... nasci em União, mas meu pai é de José de Freitas, minha mãe é de União, pai é de José de Freitas. Eu tenho uma relação muito forte com aquele município. Ontem mesmo eu estive lá na festa dos vaqueiros, do Santo Antônio, festejo de Santo Antônio, lá na Fazenda Contente. E estive lá e conversei muito com o prefeito, né? Pedro Gomes. Pedro Gomes, que é um amigo nosso. E nós tivemos ontem lá e realmente até tocamos nesse assunto, que José de Freitas é um local, um município que tradicionalmente tem boas equipes, bons atletas. Sim, joguei por lá, já fui campeão por lá também. Foi, né? Sim. Então, o que você diria hoje para um garoto unionense, enfim, piauiense, né, também, mas unionense, que sonha em jogar futebol, especialmente futebol de salão, o que você diria para esse garoto? Bom, o que eu costumo dizer para os meus atletas, desde do mais novo que eu treino agora, para os mais adultos. Tudo que a gente faz dentro do esporte, a gente não leva só para aquele momento, leva para a vida. Porque o esporte é algo que pode trazer muitos benefícios, principalmente físicos, mentais, que se você não estiver feliz, não tiver saúde, você não faz nada na vida, não só no esporte. Então um atleta, uma criança que está começando, que quer algo do tipo, que se interessa pelo esporte, e primeiro ele respeite quem está o educando, que é os pais, depois seu orientador, onde quer que ele esteja, dentro da sala de aula, seja um professor de educação física, seja um treinador, algo do tipo. Ter respeito, ter foco, ter comprometimento, ser simplesmente focado naquilo, não se desviar, porque quando você trabalha muito, você tem a recompensa. Você trabalha muito, você tem a recompensa. Então a criança, ele tem que ter essa noção que a responsabilidade é o princípio de tudo, onde vai lhe dar caráter e vai lhe dar os ganhos potenciais no futuro. Então ela tem que ter respeito, ser educado e principalmente ter foco naquilo e comprometimento.
É o que eu digo para eles, é o que eu digo em treino, é o que eu digo para um adulto, para uma criança, para todo mundo. Comprometimento, foco e respeito. E ser uma pessoa bem educada, você vai seguir, você vai chegar muito longe. O esporte, você diria que o esporte forma cidadãos, Com certeza, com certeza. independentemente do sucesso, do eventual sucesso financeiro, a importância do esporte. Agora a minha opinião a respeito disso. Isso. Independentemente do sucesso financeiro, a importância do esporte para a formação da juventude é fundamental. Formação cidadã. Nós temos pessoas que vão contribuir, quando adultos, né? Contribuir Exatamente. para criar uma sociedade mais justa, mais igual, mais fraterna, uma sociedade realmente que possa dar contribuição para elevar o padrão nosso da humanidade, né? Então Exatamente. esse é um dos objetivos maiores do esporte. E eu conheço alguns esportistas, né? Foram profissionais e a maioria mesmo dos que eu conheço são cidadãos hoje. Embora não tenham ganhado dinheiro com isso, muito dinheiro com isso, mas são cidadãos e tem sempre boas recordações, tem sempre apresentam sempre uma aura muito boa quando a gente conversa Sim, com essas sim, pessoas, sim, né? sim, sim. Né? Porque, como eu lhe falei, é ter respeito, ter foco, ter comprometimento. Se você tem essas situações, você vai ser uma pessoa constante, você é uma pessoa bem respeitada, você é uma pessoa bem vista. Não tem como você mudar de opinião pro lado negativo. Você vai ser sempre uma pessoa positiva. E você tendo isso com você, mesmo você não tendo nada na vida, mas você vai agregar, você vai conquistar. Você vai conquistar. O atleta, formador, técnico, o cidadão Dedé do futsal quer deixar como legado para a juventude, especialmente para a juventude piauiense e unionense? Bom, eu quero deixar aqui uma situação que eu já comentei em outros lugares, em outros podcasts, também não seria por que não comentar aqui. Eu tive uma situação quando eu era mais jovem, quando eu estava no milênio, eu tinha essa mesma competição que eu fui campeão pelo Sampaio, a Taça Brasil, eu ia jogar essa competição, só que eu tive um problema cardíaco, uma pericardite que eu mesmo provoquei. Não foi nada hereditário, porque estava confundindo as coisas. Ser bom, ter aquele status, mas fumava cigarro, bebia, fazia outras coisas que não era para ser feito. Então isso não é vida de atleta. É. Então hoje você, como eu lhe falo, se você quer ser atleta, quer ter algo, você tem que ter comprometimento. Exige muita força de vontade, né? Com certeza. Sacrifícios Sacrifício. pessoais. Você tem que abdicar, você tem que renunciar. Você tem que renunciar a certos vícios que não vão lhe caber e não vão levar você para lugar nenhum. Então não é só daquele tempo, é hoje na vida. Para você ter sucesso, você tem que renunciar a vícios, renunciar a certas situações. Não que certas. Todo mundo tem vício, tem isso, tem aquilo, mas você tem que saber controlar, no mínimo controlar. Se você já passa do limite, você não vai ter sucesso. Então o que eu digo para todo mundo é isso. Quero deixar esse legado que eu tive, eu não tive no início, e quando eu comecei a ter esse baque, que não tem males que venha por bem, foi onde eu comecei a amadurecer na vida, comecei a procurar a Deus, comecei a ver que as coisas não eram do jeito que eu estava pensando. Às vezes você está no seu áudio, você pensa que o áudio é só fazer coisas que não é para ser feitas. Porque você está com dinheiro, você está com isso, você está com aquilo. Não é dessa forma. Você se acaba fisicamente, psicologicamente, mentalmente. É. Você não vai ser mais ninguém. E você só é bom no que você está servindo hoje para o mundo. E é assim. Então o que eu quero dizer para todo mundo é: se comprometa, foque. Porque quando eu deixei de focar, quando eu deixei de me comprometer, eu comecei a não ter êxito. Tive que regredir. Quando eu comecei a ter esse foco, ter esse comprometimento, eu comecei a alavancar novamente. Mas é um processo que você tem que ver o propósito. Então você não vai ter o sucesso que você realmente queira. Foquem, se comprometam e vivam o que é para ser vivido conforme o que você está fazendo. Muito bem. Você tem o cidadão Dedé do futsal, Edevaldo. Tem alguma mágoa da, ao longo da sua trajetória de alguém, de algo, de alguma coisa? Para falar a verdade, honestamente, sinceramente falando, não. Tudo que eu vivi, o que eu vivo, é porque eu quis viver e quis ser isso
Então eu não posso ter essas mágoas, porque se teve alguma coisa que não me agradou ou algo do tipo, eu procurei aquilo. A conta chegou para aquilo. Então eu não posso estar arrependido, magoado ou insatisfeito com alguma coisa do tipo, porque eu procurei aquilo. Então, eu acho que a vida, ela lhe traz muitos tombos, muitas situações que você tem que se fortalecer com essas situações. Quando você começa do zero, não quer dizer que você está errado, está triste, está acabado. Ali é o começo do seu sucesso. Então, se eu tive essas situações, foi só para me engrandecer. E graças a Deus, se eu não tenho nada hoje, mas eu tenho certeza que no futuro, isso aí vai dar certo. Vai. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta bem pessoal. Você ainda tem... Que sonho você tem ainda a realizar? Bom, profissionalmente falando, não sei, assim, sonhos a gente tem muitos, né? O que eu penso, meu maior sonho é ser uma pessoa bem consolidada no que eu estou fazendo. Seja como técnico, segurança do trabalho, ou técnico de futsal, ou uma outra atividade econômica que possa me render frutos. Mas o verdadeiro sonho é estar em paz comigo mesmo, mentalmente, e poder, assim, como eu lhe falo, eu não tenho, hoje não vivo com nenhuma mãe dos meus filhos, são 2 filhos. Então, penso em ter uma família, penso em ter uma casa, penso em ter saúde para poder conseguir essas situações. Hoje eu tenho o mínimo e o básico, mas sou muito feliz com o que eu tenho. E vou ser mais ainda com o que eu vou conquistar. Muito bem. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, uma conversa que passou muito rápido. Olhe, eu sou um fã do esporte, especialmente do futebol. Nunca fui um grande atleta, é claro. Ainda que tivesse sido, porque nasci em União, vivi por aqui, provavelmente não teria me destacado nacionalmente. Mas nunca é tarde demais, né? Mas eu sempre fui, como disse, um grande fã do futebol, especialmente eu joguei futebol de salão também. Sim, sim. Joguei futebol de campo. Bom. São esportes de alta performance, que exigem uma dedicação exclusiva. Eu imagino que precisa ter, imagino não, tenho certeza que o sujeito precisa ter muita saúde, se alimentar de forma perfeita para poder desenvolver o esporte de alta precisão, de alto desempenho, né? Então, a questão do futebol, vamos falar do futebol aqui, do futebol de futsal aqui no nosso estado. Eu estava falando com o Dedé agora nos bastidores, antes de começar a conversa, e eu vou relatar aqui rapidamente que um dos pontos que nós conversamos. É que eu sempre digo, Dedé, que nós piauienses, eu sou funcionário público, enveredei para a questão do funcionalismo público, sim, né? Sim. E agora na advocacia. Então eu não sou um empresário, né? Não sou, né? Mas os homens e mulheres piauienses que se dedicam às empresas, né? Sim, Eles sim. precisam, isso é importantíssimo no capitalismo. O capitalismo é um sistema que propicia àqueles que se dispõem a realmente correr riscos na área da indústria, da agricultura, da pecuária, da produção em si. Da produção em si. Mas é risco, é arriscado, mas recompensa, né? Tem a recompensa, porque quando dá certo, a pessoa ganha muito dinheiro. E dinheiro, veja bem, tem amigo de dinheiro só serve para 2 coisas, gastar e passar troco. Mas dinheiro, quando você chega em um determinado momento, imagino eu, que eu nunca ganhei muito dinheiro, mas quando chega em um determinado momento, tenho amigos que têm dinheiro e que eles me relatam isso. Você não tem mais condições não tem mais como gastar, você já comprou, adquiriu tudo que queria, já, enfim, né? Enfim, conquistou casa, você diz que é um sonho seu, conquistou apartamento, conquistou sítios, fazendas, às vezes aviões e tal. Eu tenho amigos que têm até avião. Sim. E aí ele diz, olha, agora não tem mais o que já tem. Então começa a guardar dinheiro, entesourar dinheiro, né? E eu digo, olha, faz o seguinte, pega um pouco disso aí, você não vai gastar tudo isso até morrer, pega um pouco disso e vamos tratar aqui de uma questão do projeto, né?
na área do esporte, na área da cultura, Sim. especialmente na área do esporte. Fazer um incentivo que mais. é o nosso tema aqui. Sim, Vamos sim. pegar isso aí, vamos pegar profissionalmente, né? Não é só fazer a doação em si, vamos organizar isso de forma profissional para que a gente possa ter aqui no Piauí, por exemplo, time de futebol, de campo e futsal e times de vôlei, de basquete. Com estruturas. Com estrutura que possa dar aos atletas, que nós temos muitos atletas, possa dar aos atletas as condições de viverem e viverem bem. Não é? Você com 41 anos era para ter adquirido, com a trajetória que tem, você tem outras camisas aí, outros títulos, com a trajetória que esse rapaz tem, ninguém nem conhece. Praticamente, né? Veja como é. Um atleta de alto nível, 41 anos, ainda está na ativa ainda, vários títulos, inclusive o título de terceiro colocado mundialmente no campeonato em Israel. Né? Isso é uma coisa, isso não é coisa pouca, é muita coisa. Sim, sim. E do ponto de vista ainda pessoal, ele está dizendo que um dos sonhos dele é conquistar uma casa, ter uma casa própria. Né? Então, eu faço aqui esse apelo aos piauienses, homens e mulheres, e especialmente os homens, né, que são mais dados ao esporte, que a gente comece a pensar realmente em profissionalizar isso, porque isso inclusive dá muito dinheiro. Verdade. Né? Aqui, Verdade. por exemplo, nós estamos aqui no meio, na área metropolitana. Com pessoas competentes. Né? Nós estamos Teresina, Timon, União, José de Freitas, Altos. Isso. Essa região, essa região todinha tem mais de 1.300.000 pessoas. Devalobão, mais de 1.300.000 pessoas. Então, é um núcleo humano mais do que suficiente para nós termos 1 ou 2 times no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, para nós termos times de futsal disputando os campeonatos brasileiros de primeira divisão, de nós contribuirmos com atletas para as seleções brasileiras de futsal, de futebol de campo, de vôlei, de basquete. Então, temos atletas, temos muita gente muito jovem aqui que sabe jogar futebol, mas que se perdem, né? São talentos que se perdem ao longo do tempo, porque nós não temos assim essa visão empresarial, levar isso também especialmente para o esporte. É um apelo que eu faço. E dizer o seguinte, Dedé, eu, como um admirador do esporte, né? Bretão, como se diz, esporte bretão, que foi criado na Inglaterra, o futebol. Sim. Mas os ingleses são no meu modo de ver, são os atletas mais duros para o futebol. Eu não gosto muito do futebol inglês. Mas enfim, eles criaram esse esporte. E o futebol mais de alto nível hoje, que era o Neo da Inglaterra. Pois hoje sim, mas é aquele esporte. Bom, eu não sei, eu não sou treinador, mas eu acho que eles são muito artesianos, assim, é tudo certinho. Tudo certinho, são muito táticos, né? Então é uma coisa. Pois bem, mas voltando aqui. Aqui em União nós vamos também nos inserir agora, me inserir nesse mundo do esporte. Vou procurar uns amigos aí para a gente começar também a incentivar um time, né? Sim, então, uma pequena ajuda, né? Que a gente possa dar e para ver se a gente consegue tornar a realidade isso que eu acabo de dizer. Sim. Meu sonho, eu tenho um sonho no esporte. Eu tenho um sonho, você tem um e eu tenho. Eu tenho um sonho, é de ter União aqui em minha cidade, nossa cidade. União ter um time profissional do Piauí, na primeira divisão do futebol piauiense e disputar campeonatos estaduais. União. Né? Esse é um sonho que eu tenho. Esse podcast que nós estamos aqui, essa primeira conversa, é o início realização desse sonho. É o início desse sonho. Então, eu quero agradecer, Dedé. Quando for lá na frente, você lembra daquela conversa que nós tivemos? Olha o time aí, né? E tá todo mundo ciente. E o Dedé tá aqui, que pode ser, inclusive, um treinador de base, enfim, dá pessoal aí, né? Isso. Dedé, muito obrigado por compartilhar essa sua história simples, mas muito sincera, né? Dá pra gente perceber, né, pessoal, que o Dedé é uma pessoa que não tem mágoa, o Dedé é uma pessoa alegre, é uma pessoa que está satisfeita, apesar das dificuldades que a gente percebe que ele tem. Mas ele está satisfeito. Ele teve alguns percalços ao longo da carreira, mas ele atribui a ele mesmo, o que é correto, né? Os percalços, assim, a gente tem que ser homem para assumir as responsabilidades. Né? E eu quero que você, eu vejo que você é um exemplo de superação, de simplicidade,
Eu tô te comparando aqui ao Garrincha, né? O Garrincha era um homem simples. Eu não conheci o Garrincha, mas vejo algumas situações, né? leio coisas sobre ele, vejo algumas entrevistas. Ele era um homem muito simples, né? Todo mundo fala isso mesmo. Ele só gostava de jogar o futebol com alegria e tomar a cachaçinha dele. E pronto. Né? E pronto, era isso, o esporte. Você contribui com a sua atuação para transformar vidas, certo? Então, antes de nós concluirmos aqui nossa conversa, Dedé, eu gostaria que você trouxe aí várias outras camisas. Nós só mostramos duas, a que você está vestido. Sim. E a de Israel. E a de Israel. Agora você tem outras camisas aí que são recordações de títulos, de atuações. Vamos mostrar aqui para os nossos amigos essas camisas. Satisfação. Tá bom? Bom, aqui. Essa aí é... Aqui pra galera. Essa aqui é a do GES. Que é GES? GES, sou bicampeão. A GES as iniciais de uma empresa de construção civil do dono, né? Aí são as iniciais do Piauí. Do Piauí, exatamente. Tá da Zona Leste. Aí esse aqui... uma camisa muito bonita, hein? Esse aqui também ela é vice-campeã do Nordeste. Aqui, que ele perdeu pro Ceará, infelizmente, mas... Foi um dos times que eu tive... Vice-campeão do Nordeste. Vice-campeão do Nordeste. Que ano foi? 2019. 2019, vice-campeão do Nordeste. 2019. Certo. Aí vamos aqui para outro vice-campeão do Nordeste, que é a ABB Mesa 14. ABB Mesa 14 de Teresina, da ABB. Exatamente, Mesa 14 da ABB. Aí, mostra ali para... Aí aqui também ela é campeã metropolitana. Essa camisa também é muito bonita, né? Vice-campeão do Nordeste também, um clube também que me agregou muito, tenho muita paixão por ele, como por todos, né? E vamos aqui. Aí tem aqui do meu último clube profissional, que é o Tubarão do Litoral, o Parnaíba. É o Parnaíba, né? Isso foi meu último clube ano passado, que eu fui vice-campeão piauiense. 2024. Isso, foi meu último clube. Você foi? Vice-campeão piauiense. Vice-campeão piauiense. Ano passado, aqui, futsal. Tá aqui. A grande satisfação aqui é minha ser torcida do Tubarão. Amei. E sou Parnaíba, né? Tamo aqui. Aí tem mais outras duas camisas que eu não trouxe, que essa aqui foi as que eu trouxe. Sim. Que uma era do Cajuína, que é do deputado Marlos, e a outra é do Parma, Sucato Galego. Então essas duas equipes eu fui... Tem 5 títulos aí, 5 piauienses. Sim. E 3 metropolitanos. Não trouxe porque ficou em Teresina. Como eu falo, também a gente tem que dar uma lavadinha nas camisas, né? Aquela coisa. A mamãe deve estar assim, eita, não levou essas camisas ainda pra lá. Mas essas que eu mostrei e as que faltou mostrar são minhas principais camisas de clubes. Como eu lhe falei, sempre joguei em clube grande e nos melhores times que estavam os melhores jogadores. Dedé, você realmente é uma inspiração. Porque a pessoa simples, né? Vocês já perceberam que é um homem simples, que não guarda mágoa nem rancor de nada e que tem um orgulho muito grande da própria trajetória. Isso é muito importante. Você tem aí uns meio minuto para dar uma palavra final para os nossos amigos. Bom, a todos os amigos e amigas, satisfação mais uma vez em estar aqui compartilhando essas ideias, amizades, e queria deixar aqui meu agradecimento para todas as pessoas, com todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão ter o privilégio de assistir depois esse belo trabalho, que o esporte é algo que vai te dar retornos. E tanto no esporte como na vida, a gente só tem que ser unicamente verdadeiro e ser fiel àquilo que a gente faz. No final das contas, Deus abençoa, ter fé, orar e saber se entrar e se sair em qualquer lugar. E como eu falo, o esporte é uma ferramenta que transforma vidas e que, com fé em Deus, não só a minha, como de muitas pessoas, serão transformadas para o lado do bem. Com fé em Deus. Amém. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia. Quero fazer um convite a você para estar conosco no próximo episódio do Conversa com Zé Osmar. E, aproveitando a oportunidade, eu peço a você, se você gostou desse vídeo, curte aí, se inscreva no nosso canal, acesse as nossas redes sociais. Nós vamos sempre estar aqui trazendo os temas mais variados, sempre com o objetivo de formar uma opinião positiva para a sociedade brasileira, piauiense e especialmente a sociedade unionense. Muito obrigado pela sua companhia.
e até o próximo episódio do Conversa com Zé Osmar, que sou eu, esse seu amigo aqui. Um abraço. Bem, top demais. Bom, né? Satisfação. Privilégio.